Joel Goldsmith. Sabedorias do caminho infinito. Comece a sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Não existe um conflito com uma pessoa ou condição, e sim com um falso conceito mentalmente mantido acerca de uma pessoa, coisa, circunstância ou condição. Por isso, faça a correção dentro de você mesmo, no lugar de tentar mudar alguém ou algo externo. Volte-se para dentro de si mesmo e resolva aí todas as aparências. Quando vivemos a partir do centro do nosso ser, os pensamentos, as opiniões, as leis e as teorias do mundo não nos afetam. Nada nos atinge, pois nós não reagimos ao mundo das aparências. Há no ser humano uma visão espiritual que tudo vê através das aparências. Na vida espiritual, não colocamos rótulos sobre o mundo. Não julgamos como bom ou mal, doente ou sadio, rico ou pobre. Viver espiritualmente é saber que tudo é. A sabedoria espiritual revela a nascente profunda, fresca e clara do contentamento dentro de nós, através do nosso conhecimento daquilo que é. Repouse na fonte clara e profunda de contentamento dentro de você. Não alimente desejos no mundo. Deixe que a graça de Deus lhe paste. Não há nenhum poder do mal externo a nós. As discórdias não têm existência externa, objetiva. Resolva isso dentro de sua própria consciência. Não há limites externos ao teu ser. Demora-te na profunda fonte do contentamento. Não procure Deus no reino do pensamento ou das coisas. Tudo que pode ser conhecido é efeito, nunca Deus. Pare de tentar. A verdade é infinita, por isso não pode ser conhecida por termos finitos. Vá a Deus como um vaso vazio, desejando o preenchimento segundo as medidas e maneiras de Deus. Nos dias iniciais de nossas meditações, contemplamos e ponderamos sobre Deus, sobre as qualidades e a natureza de Deus, como nós o compreendemos. À medida que elevamos nossa consciência, aprendemos que qualquer ideia que pudéssemos ter de Deus não era Deus. Entramos então na quietude mental que conduz ao profundo silêncio da minha paz. E experienciamos Deus. Em nossos dias de estudantes, buscávamos Deus, ou a verdade, como um meio de obter a cura, a paz, a segurança e a harmonia. Hoje sabemos que tudo isso não pode ser encontrado fora dele, e que a experiência de Deus é nosso único desejo. Perseguir as coisas boas, tais como os prazeres, coisas e lugares, é a barreira ao desenvolvimento espiritual. A busca única pela realização de Deus faz com que o prazer, coisas e lugares venham naturalmente até nós. Então, nosso prazer se torna maior pela conscientização da fonte de tudo. Na oração, palavras e pensamentos são úteis, enquanto nos levam a uma atmosfera de verdadeira comunhão, que é, porém, sem palavras ou pensamentos. Quando a oração se constitui apenas de palavras e pensamentos, este se torna uma barreira à obtenção da conscientização de Deus. Não se deixe enganar. Eis o segredo. Preencha sua consciência com a palavra de Deus. Ouça-a, leia-a, pondere e medite sobre ela. Isto amadurece e enriquece a consciência. E essa, agora mais profunda e mais pura, se transforma em causa, lei, substância e ação de nossa vida. Esta consciência enobrecida, que se desenvolveu pelo estudo, pela prática e meditação, alcança a comunhão consciente com Deus e o profundo silêncio da minha paz. Somos, então, elevados ao reino de uma atmosfera que transcende palavras e pensamentos. A mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual, e não um enriquecimento e aprofundamento da consciência. Todas as tentativas de contatar Deus através da mente ou do intelecto falharam e sempre falharão. Deus só pode ser conhecido pela alma, através das faculdades da alma. Deus não está ao alcance ou no reino da mente e do pensamento.
Devemos transcender a mente e o pensamento para alcançar Deus. Qualquer resposta em um nível inferior ao da pura consciência se origina do nosso ego humano e não do nosso eu. A consciência vive por si mesma, nós não a vivemos. Afasta-te da consciência pessoal tão rápido quanto possas. Deixe o ego morrer. Tenho-lhe dito o verdadeiro segredo da vida. Deus não está com os mortais. Tome isto como princípio. Recolha-te com frequência ao centro do teu ser, meu filho. Deixe que o divino amor te envolva. O estado humano é como uma hipnose, e só quando essa ilusão se desfaz é que temos a vida em Deus. O eu imortal é sempre presente, mesmo que esteja revestido pela personalidade, e é revelado e vivido na proporção em que a personalidade ou o ego humano desaparece. Nós continuamos preocupados com o nosso bem pessoal, segurança, saúde ou paz de espírito. E isso é o que deve morrer todos os dias para que possamos renascer pelo Espírito, com a conscientização da imortalidade, aqui e agora. A fé não diz respeito ao passado ou ao futuro. A fé é uma atividade que ocorre no presente, agora, só agora. Não espere que o poder de Deus atue no sonho, mas antes que desfaça o sonho. Não busque o contato com Deus para que Ele ajuste, mude ou sane o sonho. A conscientização ou compreensão de Deus desfaz o sonho. Quando o pensamento divaga sobre pessoas, lugares ou coisas, estamos agindo em sonho. Perceber que estamos agindo em sonhos é o começo do despertar. Quando o nosso pensamento converge com a contemplação espiritual, cada pessoa, lugar ou coisa se torna deleite espiritual. As coisas que percebemos com os 5 sentidos são objetos da mente, não têm relação com a verdade. Tudo o que é testemunhado objetivamente deve ser entendido como imagem mental ou como projeção da mente, nunca como realidade espiritual. O mundo dos sentidos, a experiência humana, ocorre no tempo e no espaço, e isso em si já exclui que seja de natureza espiritual. O universo do espírito, da verdade, de Deus, é uma atividade na eternidade. Assim entendido, nascimento, doença ou morte nunca ocorreram. Em qualquer caso, quando defrontados com aparências, lembremos de que isso não é a verdade, mas uma imagem mental no pensamento. Olhemos mais profundamente, dentro da consciência, e observemos aquilo que é eternidade. Se algo ocorre no tempo e no espaço, não aceite pelo valor da aparência, mas busque mais profundamente no reino da alma.